tema de hoje é qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, vamos fazer uma reflexão baseado nos ensinamentos dos verdadeiros pais, né, especialmente no princípio divino, e cada um deve chegar à sua conclusão, né, ou sua inspiração no coração. Então, vamos deixar Deus falar a cada um de nós nesse dia de hoje. Tem uma palavra, né, do verdadeiro pai de 1965 que ele diz assim: os seres humanos nasceram para viver em unidade com Deus, mas como perderam essa relação, vivem sem saber por que existem ou para onde devem ir. Então, o ser humano decaído, infelizmente, não sabe qual que é o sentido da sua vida, o sentido real da sua vida. Então, nós aprendemos, né, que pelo princípio divino, a descobrir, a buscar, né, entender sobre a finalidade da nossa vida, da nossa existência. Se um objeto, né, se um móvel, por exemplo, uma cadeira, né, não está cumprindo a finalidade da sua existência, ele se torna inútil aos olhos do homem, aos olhos do ser humano, e será descartado naturalmente. Então, quando o ser humano também não cumpre o propósito da sua vida, ele também não sentirá não sentirá utilidade na sua própria existência. Ele sentirá, né, um vazio existencial. Deus não vai descartar o ser humano é filho, não é um móvel, né, um objeto, mas o próprio ser humano pode sentir, né, que não está cumprindo a finalidade da sua existência, pode sentir um vazio existencial. Essa expressão, né, esse termo vazio existencial, ele foi usado, né, por um psiquiatra austríaco, que inclusive ele é sobrevivente, né, do Holocausto judeu, e ele fala, né, que o vazio existencial ele surge quando a pessoa não encontra um porquê para viver, ou seja, quando ele perde o sentido que orienta a sua existência, né? Ele também diz que esse vazio existencial, ele é um sentimento profundo de falta de sentido, falta de propósito, também falta de direção na, na nossa vida. É como se a pessoa estivesse viva, né, trabalhando, estudando, convivendo com as demais pessoas, mas sem saber por quê ou para quê. Então, as pessoas podem estar vivendo nessa situação, né? Pode estar vivendo sem sentir o, o, o propósito da sua vida, o propósito real da sua vida. Graças a Deus, através do princípio divino, facilita muito essa nossa busca, mas a situação de todo ser humano, de forma geral, não sabe muito bem, né, o que é o propósito da sua vida. Interessante que esse psiquiatra ele diz, né, que o antídoto para esse vazio existencial é encontrar o sentido, e o sentido ele não se inventa, ele se descobre. Então é interessante, não é qualquer coisa que a pessoa coloca como propósito da sua vida que vai preencher o seu coração, preencher a sua existência. Ela tem que ser, esse propósito tem que ser descoberto. Então, quando Deus colocou o propósito, a finalidade da vida do ser humano, foi antes, né, de qualquer religião, antes da existência do ser humano, Deus já pensou na sua finalidade, Deus já pensou no seu propósito. Então, quem dá a finalidade, quem dá o propósito de existência é o Criador. Assim como o ser humano é o criador dos móveis, né, a cadeira, por exemplo, Deus ele é o criador do ser humano, por isso ele coloca o propósito original da nossa existência, a nossa finalidade. Então nós temos que, o ser humano precisa descobrir isso, não é inventar, criar qualquer coisa, né? Um outro ponto interessante aqui que quando a pessoa sente aquele vazio existencial, não quer dizer que ela não tem nada para fazer. Não é tão simples assim, né? A pessoa tem muita coisa para fazer, ela se sente preenchida. Quando ela não tem nada para fazer, ela se sente vazio. Não, isso não tem muita diferença. Na verdade, a pessoa pode estar trabalhando, fazendo muitas coisas, se movimentando, né? Gastando energia, mesmo assim pode estar sentindo aquele vazio existencial. Então, hoje, vamos, né, tratar um pouco sobre qual que é essa finalidade, qual que é, então, o propósito da nossa existência. Quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais nós vamos nos sentir preenchidos no sentido original. Como eu disse, o princípio divino ele é um atalho muito grande, porque já mostra claramente o propósito da nossa existência. Nós não precisamos ficar, né, batendo a cabeça, buscando, procurando qual que é o propósito da nossa existência. Então, nós aprendemos com o princípio divino que todo ser humano ele tem que voltar ao seu estado original. Então, Isaías 46:11 também reforça que Deus ele absolutamente vai realizar tudo aquilo que ele planejou desde o início da criação. Então, é importante o ser humano saber como que devia ser, né, esse estado original. Na introdução geral do princípio divino,
quando fala das missões da nova verdade, uma delas é mostrar a existência de Deus. Nota aqui que não é provar, né? Não é uma fórmula para poder provar a existência de Deus, mas mostrar a existência de Deus através do intelecto e também do coração. Então, para poder mostrar a existência de Deus, a maneira que o princípio divino coloca é que nós temos que sentir os três tipos de coração de Deus, que é o coração de alegria com a criação, o seu coração de tristeza, né, com a queda, e o seu coração aflito no processo da restauração. Quando nós falamos sobre o ideal da nossa vida, ou seja, a finalidade da nossa vida, tem a ver com o coração de alegria de Deus. É importante refletirmos sobre isso sempre que nós estudamos o princípio divino, né? Ouvimos as palestras, passamos as palestras para as demais pessoas. Nós temos que, além do entendimento lógico, né, do conteúdo em si, nós temos que também refletir qual tipo de coração Deus tinha em cada fase da sua criação. Então, o princípio divino mostra isso, né, que temos que experimentar esses três tipos de coração, e hoje vamos focar especialmente nessa expectativa, nesse coração de alegria que Deus tinha no momento da criação. Interessante que o princípio divino também mostra que somente acreditar em Deus não é suficiente para poder transformar e mudar a nossa vida, né? Uma vez eu ouvi uma palestrante, né, dizendo, né, se você fizer uma pesquisa perguntando às pessoas quem acredita em Deus numa nação, uma nação cristã, quase 100% vai dizer que acredita em Deus. Mesmo assim, as pessoas estão vivendo todo tipo de problema, cometendo pecados, e também a nação tem muitos problemas, né? Se fizer essa mesma pergunta dentro de uma penitenciária, de uma cadeia, a resposta vai ser a mesma. As pessoas também que estão ali acreditam em Deus. Então, por que cometeram todo tipo de pecado? Então, a conclusão simples, né, do princípio divino é que só acreditar em Deus não é suficiente. Então, se só acreditar não é suficiente, então nós temos que sentir Deus. Para sentir Deus, para fazer temos que fazer ressonância, né, como falamos agora através da sala Chon sentindo o coração de Deus. Então, qual foi o coração de Deus durante toda a sua criação e a expectativa que ele colocou para o ser humano, né? Então, em Gênesis 1:2, na Bíblia, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, baseado no princípio de sujeito-objeto, um ser sozinho não pode ser feliz. Então, Deus iniciou a preparação do ambiente, né? A Bíblia fala que criou a luz, água, animais, plantas, tudo mais, como se fosse preparando o enxoval para o nascimento dos seus filhos. Então, que tipo de coração, que tipo de expectativa Deus estava colocando naquele momento? Né? Vendo essa passagem bíblica, né, a primeira frase ali do Gênesis, dá para entender que Deus estava sozinho, né, como sentindo falta de algo, né, para poder fazer uma interação, para poder fazer uma ação de dar e receber, né, sentindo falta de um objeto. Então, a motivação de Deus ao criar foi compartilhar com esse objeto tudo aquilo que estava dentro dele, especialmente o seu amor. E qual foi esse objeto, então, da criação de Deus, né? Depois que Deus terminou todo, né, o processo da criação, Deus criou o ser humano. O ser humano foi criado como último estágio da criação, foi criado como imagem e semelhança de Deus e com toda a sensibilidade, com todo o sentimento e emoção para poder sentir Deus e para poder sentir a criação também. Então, o homem, o ser humano, foi criado como um elo de ligação entre Deus e a sua criação. Deus, utilizando o corpo do ser humano, poderia sentir toda a criação. Coisas simples como, por exemplo, cheirar uma flor, Deus não consegue fazer isso sozinho, precisa o ser humano fazer, o ser humano perfeito, o corpo do ser humano, Deus precisa, né? Então, o que Deus esperou? Qual foi a expectativa de Deus, né? Ele pediu para que esse ser humano realizasse as três grandes bênçãos e, se ele realizasse, o reino dos céus seria feito. Com o reino dos céus, o ser humano seria extremamente feliz. E Deus também sentiria alegria vendo a alegria do ser humano. Então, a Bíblia expressou isso dessa forma, né? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também diz que depois que Deus fez cada parte da criação, ele ia dizendo, né, que era bom e era bom. Quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom, né? Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom, porque o ser humano estava ali para completar. Então, o ser humano foi o tesouro esperado, né, do coração de Deus. Significa, né, nessas passagens que Deus
ele colocou toda a sua confiança no ser humano, ele fez um investimento total na sua criação sem poupar energia. Então Deus criou, né, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Ele criou com investimento total. E criando o ser humano, como nós aprendemos também pelo princípio divino, eu disse, né, o princípio divino é um atalho que nos permite aprender muitas coisas sobre Deus e facilita a nossa prática. Tem muitos princípios que nós encontramos já no princípio divino e nas explicações dos verdadeiros pais. Nós não precisamos inventar uma finalidade da vida ou ficar buscando a vida toda. Nós encontramos através do princípio divino de forma muito clara, né? Então, quando Deus criou o ser humano, então, assim como toda a existência, Deus deu uma finalidade dual, que é a finalidade para o todo, que é sujeito, e finalidade para o indivíduo. Essas duas finalidades, elas estão ligadas, né? Então, o ser humano não consegue viver separando as duas, né? O princípio divino afirma que não existe finalidade individual que esteja separado da finalidade do todo e também não existe finalidade do todo que não inclua a finalidade individual. Isso reflete, né, aquela passagem bíblica de Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que se o ser humano buscar realizar a vontade de Deus, se não desconectar a sua vida com a finalidade para o todo, né, que significa, né, a vontade de Deus, em última instância, né, o ser humano vai ter todas as suas necessidades também supridas. Se o ser humano começar a separar muito, isso ele vai se tornando cada vez mais egoísta. Na queda foi isso, né? Satanás esqueceu a finalidade para o todo e começou, né? Lúcifer, no caso, né? Começou a buscar somente as suas finalidades individuais, foi separando de Deus, não olhando as coisas como Deus olha e acabou acontecendo a queda. Então, o desafio do ser humano, né? O ser humano decaído, se fosse o ser humano original, era natural, mas o desafio do ser humano decaído é encontrar este equilíbrio entre conectar as minhas finalidades individuais com a finalidade de Deus. Se o ser humano não encontrar esse equilíbrio, ele vai sentir aquele vazio existencial, aquele frio, né, aquele buraco dentro de si, que não encontra o propósito. Então, o desafio de cada um de nós, especialmente que estamos conectados, né, com a providência, é buscar conectar todos os meus desejos, minhas vontades, meus anseios, né, minhas finalidades, minhas metas, ambições, tudo isso conectar com a vontade de Deus também. E se dentro de mim eu sinto que isso está contraditório, não é bom, porque a própria Bíblia diz, né? Buscando a vontade de Deus, todas as nossas necessidades serão realizadas também. E o princípio divino fala claramente que não existe finalidade do todo que não inclua a finalidade individual. Então, se nós encontramos conflitos, né, contradições entre conectar a minha vida, minhas necessidades, minhas realizações com o bem maior, né, que é a vontade de Deus, talvez tenha uma parte aí da minha mente má que está buscando essas coisas individuais, né? Então, seria o fato de poder estar ajustando, lutando com isso, né? Então, qual que é a finalidade última da vida do ser humano? O que todos nós estamos buscando, né? O princípio divino também esclarece de forma muito clara. O ser humano está lutando, né, todos, sem exceção, para alcançar a felicidade. Então, essa é a meta da nossa vida. Mas o ser humano só vai conseguir sentir felicidade de verdade quando ele estiver cumprindo a finalidade da sua existência. Não tem como a gente sentir felicidade fora dos princípios de Deus, né? Sem cumprir aquele princípio das duas finalidades que nós falamos agora, sem cumprir a finalidade da nossa existência. E o que o princípio divino diz que é a finalidade clara, né, da nossa existência? A finalidade da criação de Deus, né, quando Deus criou, a finalidade de Deus ao criar o universo com o ser humano no centro, foi sentir alegria. Então, naturalmente, a finalidade de todo o universo com o ser humano no seu centro é devolver alegria para Deus. Então, o princípio divino deixa muito claro, a finalidade da nossa vida é devolver alegria para Deus. Então, nós podemos refletir, né? Como que está a minha vida? Será que eu estou pelo menos consciente disso, né? De que eu devo estar tentando produzir alegria para Deus durante, né, a minha vida, as minhas ações e tudo que eu preciso fazer? Então, nós temos que viver uma vida que leva alegria a Deus. Buscar isso, né? Perguntar, né, nas orações, como eu posso fazer, né, conduzir a minha vida de uma forma que dê alegria a Deus. E, naturalmente, isso deve estar conectado
com o propósito original da nossa criação, que Deus falou para Adão e Eva em Gênesis 1:28, né, que é a realização das três grandes bênçãos. Então, como que o ser humano pode conectar a sua vida com a finalidade da criação de Deus, tentando realizar os princípios, né, das três grandes bênçãos? Primeiro ponto é assemelhar-se a Deus em um nível individual. Quando o ser humano busca assemelhar-se a Deus no nível individual, então o resultado, né, é que vai ser um com Deus, templo de Deus, mente divina. Essa pessoa vai ser a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra como indivíduos. Então, isso é suficiente, né, para ele poder vencer todo tipo de vícios, pecado, vai melhorar a sua saúde, a mente vai dominar, né, o seu corpo. Então, é um tipo de testemunho para mim mesmo, né? Estou buscando me encontrar com Deus e livrando de tudo aquilo que me afasta de Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus como indivíduo, mais a minha vida estará conectada com a finalidade da criação de Deus, mais eu estarei também cumprindo a finalidade do todo, que já está incluindo a minha finalidade individual também. O segundo ponto, né, para o ser humano conseguir experimentar a verdadeira felicidade é assemelhar-se a Deus em nível familiar. Então tem a ver com os relacionamentos, né, dentro da família. A família tem que se tornar uma família que reflete Deus. A família vai se tornar uma escola do amor e naturalmente um modelo para a sociedade. Então isso tem a ver com a segunda bênção, né? Como que a família vai se tornar uma escola, né, do amor? Primeiro, as famílias estão em construção, né? Todas as famílias, especialmente nós, né, conhecemos o princípio divino, conhecemos, né, a finalidade da criação de Deus, estamos na construção de uma família ideal, que é uma família que tem propósito, tem ideal, que está evoluindo sempre, né? Quando olhamos, como que estava a minha família 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando nós olhamos agora, se estiver evoluindo, né, se estiver com um propósito claro, os relacionamentos melhorando, né, amadurecendo e desenvolvendo, estamos na construção de uma família ideal. A família não é ideal ainda, nós não chegamos à perfeição completa, nem como indivíduo, nem como família, mas nós estamos avançados porque nós temos princípios, nós temos visão, né, de longo prazo, onde vai chegar, inclusive entre gerações, né, as próximas gerações. Por isso nós conseguimos força, conseguimos superar aqueles desafios que acontecem, né? Então, quando falamos que a família ela é o modelo para a sociedade, ela é uma escola do amor, é porque na família nós aprendemos a amar, né? Aprendemos o coração de filhos, que é baseado no respeito, gratidão, piedade filial, coração de irmãos, que é baseado na harmonia e pureza, coração de cônjuge, que é baseado na fidelidade e compromisso, e o coração de pais, que é baseado na dedicação e compaixão. Quando o ser humano experimenta esses quatro grandes reinos do coração, esses quatro tipos de coração, de amor, significa que ele está se tornando igual a Deus. Quando Jesus falou na Bíblia, deve ser perfeito igual a Deus, significa que tem que ser perfeito igual a Deus na capacidade de amar, não é em outros aspectos, né? Então, o ser humano vai treinar com o coração de filhos. Se perguntarmos para uma criança, né, como que é Deus? Quem é Deus? Se ele disser, meu pai e minha mãe são Deus para mim, é uma resposta correta, né? Porque os pais são os primeiros, a imagem de Deus que o filho conhece. Então, a família vai ensinar esse tipo de relacionamento, de amor, de coração. Depois, vai crescendo, desenvolvendo, né? Considerando todos os jovens, né? Da mesma idade, também como irmãos e irmãs, não só da mesma linhagem, né? Então, aí, a pureza é importante. Inclui escola, faculdade, relacionamento com amigos, irmãos de sangue, tudo. Deve manter pureza e deve manter harmonia. E depois chega um momento que vai ter o relacionamento do casal, que é o centro das três grandes bênçãos. Então, evolui para outro nível, né? A coisa mais importante para o homem passa a ser a mulher e vice-versa, né? Para a mulher passa a ser o homem. Quando eles tiverem filhos, eles vão se tornar, então, assim como Deus. Dentro da família, é possível o ser humano se assemelhar a Deus. Então, o relacionamento do casal, do homem e da mulher aperfeiçoados, é o centro da vitória da família. Na verdade, é o centro das três grandes bênçãos e é o centro de tudo, né? Nós podemos ver no princípio divino, na parte que fala do estado, né, de existência do fundamento de quatro posições, que mostra característica de um casal aperfeiçoado. Por isso que quando Satanás estragou, né, o primeiro casal na queda, o inferno simplesmente foi sendo realizado. Deus não conseguiu parar, né, o avanço do inferno na terra. Por isso, a necessidade de Deus também estabelecer um casal
do lado de Deus, um casal perfeito. Se Jesus tivesse, né, como filho unigênito encontrado a filha unigênita 2000 anos atrás, com certeza o reino do céu já estaria estabelecido, porque Deus teria estabelecido aquele casal perfeito do seu ideal da criação, e a partir daquele casal perfeito, Satanás não conseguiria parar o reino dos céus. Infelizmente, isso não aconteceu com Jesus, mas aconteceu em 1960, quando o Senhor do Segundo Advento, né, o verdadeiro Pai, encontrou a filha unigênita, a verdadeira mãe, e formando aquele casal, significa que o reino dos céus não tem como mais Satanás impedir. Ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, depende da porção de responsabilidade humana, do esforço, né? Mas não tem como impedir. Tanto é que Lúcifer entendeu isso e fez a sua rendição, né? Na década de 90, né? Então, o ser humano precisa, né, entender esse ponto que no centro da união do casal aperfeiçoado, especialmente dos verdadeiros pais nesse momento, né, ali tem tudo, tem a verdade, tem o domínio, tem a mente original, tem a harmonia, tem tudo que o ser humano precisa, né, tem o bem. Então, o centro de um casal aperfeiçoado é aquele que é o centro do domínio, centro da harmonia, centro do bem, centro da verdade, centro da mente original, como nós aprendemos, né, através do princípio divino. Então, o ser humano, o casal, né, ele é esse ponto que vai dar início ao reino do céu. E todas as famílias, não é só o casal dos verdadeiros pais, claro que eles foram o ponto inicial de tudo, mas cada família abençoada, tentando assemelhar-se a Deus como família, é, vai desenvolver muito. E sabemos, né, temos experiência de famílias que quando está ocorrendo a união perfeita do casal, ainda não é aperfeiçoado, né, mas uma união do casal, o ambiente familiar, eles tende sempre a evoluir. Então, com certeza, é algo, né, a se pensar, é algo, né, a trabalhar para poder, então, estar ajudando a expandir o reino dos céus através da minha própria família também. Tem a palavra dos verdadeiros pais, né? O lugar onde moram os objetos de amor chama-se família. A família onde o homem e a mulher se unem com objetos do amor de Deus, tendo filhos desse amor e que vivam em felicidade, deve ser a base inicial do reino do céu na terra, centralizado no amor verdadeiro de Deus. Então, segunda maneira para o ser humano sentir, né? Preenchido aquele vazio que às vezes o ser humano sente, né? Sentir o seu coração preenchido de finalidade, de propósito, é semelhar-se a Deus como família. E o terceiro ponto, naturalmente, semelhar-se a Deus no sentido de dominar a criação como representante de Deus, ligado com a terceira bênção. Então, através de realizar a terceira bênção, que significa dominar a criação, mas no princípio divino especifica, não é dominar apenas pelo intelecto, ou pela força, pela disciplina, pela tecnologia, mas dominar primeiramente pelo coração e pelo amor. Significa que a terceira bênção só pode ser feita depois que a primeira e a segunda bênção estiverem realizadas também. Então, domínio com amor e coração e também depois domínio com o intelecto. Então, o ser humano precisa aprender, né, como amar a criação, ver o amor de Deus através da criação. Uma vez realizando, né, o domínio da criação da forma que Deus domina, que Deus deseja, então o ser humano vai encontrar um meio ambiente saudável, prosperidade material para todos, e a ciência e a tecnologia vai beneficiar o ser humano e também o mundo natural, e naturalmente Deus, né? Quando o ser humano realizar esse propósito das três grandes bênçãos, cumprir a finalidade da sua existência na Terra, o ser humano vai desfrutar desse resultado quando ele for para o mundo espiritual. Então, o ser humano, ele deve sentir o coração de Deus. E graças a Deus, né, a nova verdade, o princípio divino, ele nos mostra claramente isso. Não é um ponto que nós precisamos ficar buscando, procurando, né, correndo atrás. Já está ali, somente nós temos que tentar praticar, buscar, né? Então, quando o ser humano conhece, né, através do princípio divino, a nova verdade, a realidade de Deus, não apenas no sentido de conceito, mas real, né, o sentimento real, sentindo o coração de Deus, ele vai colocar a finalidade fundamental da sua vida, não no mundo externo da matéria, que é passageiro, mas no mundo interno do espírito, que é eterno. Então, o ser humano conseguirá viver como irmãos e irmãs com a mesma finalidade. Significa, né, uma única família humana sob Deus, respeitando Deus como pais, por isso nós nos unimos como irmãos e irmãs. É a maneira, né, de fazer a paz mundial, é mostrar para o ser humano a existência de Deus de forma bem clara, não apenas conceito, não apenas uma crença, né? Então, o ser humano poderá viver praticando o amor fraterno e ninguém prejudicará o seu próximo para o seu próprio benefício, porque o remorso que virá
né, da sua consciência, quando ele prejudicar o seu próximo, é maior do que as vantagens que ele obtém através de um ganho injusto. Então, isso é a forma, né, de construir o reino do céu. Então, nesse caso, a sociedade poderá viver como irmãos e irmãs com a mesma finalidade, tendo aquele sentimento real, né? Não apenas crença, não apenas conceito, sentimento real de que Deus é o seu pai. Agora, né, seu pai e mãe, como nós aprendemos, né? E esse Deus deseja que nós amemos uns aos outros. Então, nesse caso, ninguém conseguirá cometer pecado algum, porque tem Deus como pai, considera os seus irmãos e irmãs como considera os seus irmãos e irmãs como iguais. Então ninguém vai cometer nenhum problema, né? Então a forma de realizar a paz mundial é mostrar Deus, a realidade de Deus para a humanidade. Nós fazemos isso através do testemunho, né? Então a história humana até agora, mesmo aquelas pessoas que acreditaram em Deus, acabaram cometendo pecado porque tinha uma crença em Deus de forma de conceito e não era de experiência viva. Então, se o homem conseguir sentir realmente a presença de Deus, conhecer a lei celeste, né, a lei de Deus, ele não vai cometer nenhum tipo de pecado. Então, esse mundo sem pecado, ele é chamado de reino do céu na terra, né, e claro que depois no céu, no mundo espiritual, e ele é a finalidade última da criação de Deus. Então, o ser humano, buscando cumprir a finalidade da sua existência, quando todo ser humano cumprir a finalidade da sua existência, primeiro, não vai existir aquele vazio existencial, ele vai contribuir para a vitória da providência de Deus, que é o reino do céu. Então, a finalidade para o todo será cumprida, a finalidade de Deus será cumprida. E, naturalmente, nesse processo, todas as nossas finalidades e anseios individuais serão alcançados também. Então, citando, né, uma palavra do verdadeiro Pai, de 96, Deus, o sujeito do amor verdadeiro, estabeleceu o ser humano como seu objeto de amor verdadeiro. O ser humano foi criado como objeto de Deus, dotado de máxima bondade e amor. Por isso, ele é o único ser da criação que é a imagem e substância de Deus. A realização plena do ideal do amor absoluto de Deus materializa-se e aperfeiçoa-se por meio do ser humano, numa relação vertical de pai e filho. Então, vamos, nesse dia de hoje, né, aquecer a nossa mente original, buscar não apenas lembrar, mas sentir, né, nem que seja um pouco desse amor que Deus planejou lá no início da criação para cada um de nós. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs. Espero que no dia de hoje nós possamos alcançar muita vitória para os pais celestiais e para os verdadeiros pais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Infelizmente, como nós conhecemos, né, a sequência do estudo do princípio divino, imediatamente após aprender sobre o ideal da criação de Deus, sobre aquele plano onde Deus desejava viver, né, em harmonia, em felicidade com seus filhos, logo após nós aprendemos sobre a queda do homem. Então, é um baque, né, um choque muito grande para a gente, porque nós aprendemos que todo aquele ideal da criação de Deus não foi possível realizar, porque a queda do homem, ela significou, né, a perda do ideal da criação de Deus. Então, tem as palavras, né, do verdadeiro Pai, que ele falou em 1992, e também outra palavra naquele livro, A Vontade de Deus e o Mundo, onde o verdadeiro Pai diz assim: a queda destruiu o que era mais precioso para Deus, começando pela família, estendendo-se ao mundo e indo para o cosmo. Satanás destruiu o domínio de Deus. E também no livro A Vontade de Deus e o Mundo, ele disse assim: por causa da queda, Deus perdeu seus filhos, seu filho e sua filha, que receberam o amor abundante de Deus. Além disso, a relação entre homem e mulher, e do ponto de vista dos filhos, eles perderam a chance de experimentar ter os verdadeiros pais. Então, a queda do homem, de acordo com as palavras, né, dos verdadeiros pais, também que nós aprendemos pelo princípio divino, destruiu o sonho, destruiu aquele ideal da criação de Deus. Então, nós sabemos que a realidade da humanidade, devido à queda, é muito diferente, porque dentro de cada um de nós existem, né, duas forças. Uma é a força da mente original e a outra é a força da mente má, né? São forças más, que está cada uma nos conduzindo para um lado diferente. Quando nós seguimos aqueles desejos, aquelas forças da mente original, então nós somos levados a praticar coisas boas e nos conectar com Deus. Mas também nós temos forças más que estão nos levando a cometer coisas erradas e nos conectar com Satanás. Então, de acordo com a Bíblia, né, o sujeito dessa força má, ele é conhecido
como Satanás. Então, por causa da queda, surgiu um ser, né, um ser estranho no ideal da criação de Deus que não deveria existir. Surgiu um pedaço, né, uma parte do ser humano que não é original. E é justamente essa parte, né, que nós devemos estar conscientes com o estudo da queda, porque nós temos que nos livrar dessa parte má que está dentro de nós, que faz com que nos conectemos com Satanás. Então, a queda do homem, ela esclarece para a gente, né, sobre a verdadeira natureza de Satanás, também qual foi a sua origem, a motivação e o processo da queda e também o resultado da queda. Então, além disso, de esclarecer sobre essas questões, a queda também nos mostra o caminho para resolver isso, ou seja, para que o ser humano possa vencer Satanás e se livrar das garras de Satanás que ele vem prendendo o ser humano desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. A origem de Satanás e a sua verdadeira natureza. Quando nós olhamos na Bíblia, 2 Pedro 2,4, está escrito assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então nós aprendemos que Satanás, nós aprendemos através das conferências, né, do princípio divino, que Satanás, ele é um anjo decaído, né, o anjo Lúcifer, que ele se revoltou contra Deus por causa do sentimento de amor diminuído. Ele foi feito, né, para poder viver no plano original, ou seja, ele não é um ser ruim que foi criado ruim desde o início da criação, mas devido à queda, ele foi se tornando um ser mau e causou esse problema. Então, Satanás, ele é um anjo que acabou causando, né, interferindo no plano do ideal da criação de Deus e causando todo esse problema. Isaías 14:12 está escrito: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então, Isaías 14:12 está se referindo, né, a Lúcifer, dizendo, né, que Lúcifer caiu do céu, né, como filho da aurora, filho da alva. Ele caiu do céu e ele tinha muitos poderes, né, quando isso ocorreu. E quando lemos em Apocalipse 12:9, está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a Bíblia mostra que a serpente é o anjo Lúcifer, né, que depois se tornou Satanás. Então Isaías fala que o anjo Lúcifer foi jogado na terra, Apocalipse 12:9 fala que a serpente foi lançada na terra. Então podemos entender aqui que Isaías 14:12 está falando de forma literal, né, que o anjo que foi lançado, né, expulso devido à queda, e Apocalipse está dizendo de uma forma simbólica, comparando o anjo com a serpente. Então, infelizmente, devido à queda, o homem que estava na posição de dominar os próprios anjos, né, na posição de filho de Deus, ele inverteu a posição, ele caiu e ele passou abaixo dos anjos. Ou seja, os anjos estão na posição de servo e nós, os seres humanos, estamos na posição original de filhos de Deus. Mas, infelizmente, devido à queda, o homem desceu para uma posição que é chamada de servo do servo. Por quê? Porque virou servo do anjo. Então, o ser humano passou a ser dominado por Satanás. Então é importante, né, entendermos esses detalhes sobre a queda do homem, porque aí nós encontraremos também o caminho, as respostas para poder nos livrar das tentações, nos livrar daquelas amarras que Satanás tem mantido, né, a humanidade. Então o princípio divino, ele nos dá essas facilidades, né? Ele mostra o caminho, ele mostra o plano de Deus, mostra como o plano de Deus foi quebrado, e ele mostra o caminho, como nós podemos retornar, como podemos sair da posição de homem decaído e voltar para a posição de homem original. Para isso, o ser humano precisa passar pelos anjos, ou seja, dominar o anjo, precisa vencer Satanás, vencer as influências de Satanás que está dentro de si. Qual foi a motivação e o processo da queda? Entendendo cada um desses pontos, fica mais fácil, né? A nossa mente original, ela estará fazendo, né, relacionamento recíproco, a ação da receber com a verdade de Deus, e com isso nós poderemos, então, conseguir vencer mais fortemente, né, aquelas influências que nós recebemos devido à queda. Então, a motivação da queda espiritual é porque Lúcifer queria manter no mundo de Deus, no mundo humano, aquela posição que ele tinha no mundo angélico. Então, Deus criou primeiro o mundo angélico, colocou Lúcifer na posição de monopolizar o amor de Deus como mediador, como canal de bênção, como um líder, né, central daquele mundo, daqueles anjos.
Quando ele criou Adão e Eva, então surgiu algo que Lúcifer não poderia dominar. Ele acabou sentindo esse amor diminuído na tentativa de manter essa mesma posição de domínio, né, de controle para o mundo humano de Adão e Eva. Então, Lúcifer, ele causou a queda. Essa foi a motivação da queda espiritual, o que levou Lúcifer a tentar Eva a interferir no ideal da criação de Deus. E a motivação da queda física, ou seja, quando Eva procurou Adão para seduzi-lo e eles caíram, foi que Eva queria se livrar do medo, porque Lúcifer, né, a serpente, como diz a Bíblia, explicou que quando Eva comesse do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, que nós entendemos agora que é o amor de Eva, é a questão, né, do amor sexual entre Adão e Eva, ela iria abrir os seus olhos e iria compreender as coisas assim como Deus. Então, depois que Eva relacionou com Lúcifer, ocorreu a queda espiritual, Eva realmente entendeu que Adão seria o seu esposo, Lúcifer jamais seria o seu esposo no princípio. E a sua consciência, a sua mente, né, original, a liberdade da mente original, fez com que ela sentisse um remorso, né, um medo, e infelizmente, ao invés de Eva procurar Deus, né, para resolver esse medo, essa angústia, essa dor de consciência, Eva foi procurar Adão, horizontalmente, seduziu Adão e caiu. Então, essa foi a motivação da queda física, Eva tentando se livrar daquele medo que tinha sido produzido em sua mente por causa da queda. Então, qual foi o resultado de tudo isso, né? Quando o anjo, né, que a Bíblia chama de serpente, quando o anjo tentou Eva, depois Eva, movida pelo medo, ela tentou Adão e ocorreu a queda dos primeiros antepassados humanos. Um dos primeiros resultados, claro, é que o ser humano passou a ser dominado por Satanás. E como que Satanás ele faz, né? O poder, né, mais forte que Satanás tem para dominar o ser humano é justamente a raiz dos pecados. Então, quando Satanás ele aciona essa raiz do pecado na mente, no coração do ser humano, ele consegue dominar, ele vem dominando a humanidade. Então, a raiz do pecado é aquele pecado de onde brotam todos os outros pecados. Hoje, o ser humano pratica diversos tipos de pecado, mas existe uma raiz, o pecado original, que o ser humano precisa entender e também o ser humano precisa resolver. Então, o princípio divino, nós entendemos, né, através do princípio, que a raiz do pecado foi a questão do adultério, não foi a questão da desobediência ou apenas o fato de comer um fruto literal, como as pessoas podem interpretar, né, sem o conhecimento do princípio, mas foi a questão do adultério, que significa, né, promiscuidade sexual. Quando o ser humano usa a sua emoção, o seu amor sexual de forma errada, então ele está então praticando, né, vivendo dentro dessa raiz do pecado. A maneira que o princípio divino nos mostra, né, para provar que o adultério é a questão da raiz do pecado, é que o pecado original ele é transmitido de geração a geração através da linhagem. Então, aquilo que se come não se transmite pela linhagem, mas uma questão sexual, sim, né? Quando o pai e a mãe, né, através do ato sexual, geram um filho, ele vai herdar as características do pai, vai herdar as características da mãe, isso vai sendo passado de geração a geração, porque tem a linhagem. Outro ponto que o princípio divino menciona é que todas as religiões inspiradas por Deus consideram o adultério, né, o pecado sexual, como o maior de todos os pecados. Então Deus vem inspirando a mente original das pessoas religiosas para poder se livrar, para entender a questão do pecado sexual como a raiz dos pecados. Então, mesmo que as religiões não entendem isso de forma muito clara, mas tem aquela inspiração, né, e considera então o adultério, né, a promiscuidade sexual como o pecado mais grave. Os israelitas, no Antigo Testamento, eles eram circuncidados como uma condição de redenção para se livrar daquela linhagem, do sangue da morte. Claro que aquilo era algo simbólico, mas Deus também estava inspirando os israelitas sobre a questão da raiz do pecado. E nós aprendemos também que a queda de numerosas nações, heróis e patriotas, a principal causa foi a questão do adultério, porque o impulso de cometer o adultério, ele está sempre funcionando na mente do homem, sem que ele tenha conhecimento disto. Quando falamos aqui a questão de adultério, né, para não correr um mal-entendido, já ocorreu, né, uma vez dando conferência de 7 dias, o convidado entendeu que a raiz do pecado era só a questão do adultério quando ocorre uma traição, né, entre esposo e esposa. Mas o princípio divino ele é mais amplo, não está dizendo exatamente, simplesmente o fato da esposa, né, trair o esposo ou vice-versa, mas essa questão do adultério, né, promiscuidade sexual, ou seja, o pecado sexual, ele envolve todas as fases do ser humano.
Infelizmente, devido à queda, cada vez mais jovens, né, com a pessoa com menos idade já está entrando nessa questão, né, sendo estimulado por questão sexual, sendo estimulado por impulsos, né, com relação ao adultério, à promiscuidade sexual. Então, adultério, que o princípio divino fala aqui, é uma questão mais ampla. Podemos entender isso como pecado sexual ou promiscuidade sexual que está influenciando o ser humano em todas as fases da sua vida, não apenas quando ele é casado, mas também solteiro, quando é jovem, quando é mais velho, porque esse impulso funciona como se fosse um motor, né, funcionando dentro do ser humano, e isso funciona 24 horas por dia, sem que o ser humano perceba sobre isso. Sem o estudo do princípio divino, as pessoas acham que apenas estão vivendo, tendo seus próprios sentimentos, mas quando aprendemos o princípio divino, nós entendemos que não, que tem Satanás por trás dessa questão do adultério. Por isso, o mundo está sendo movido por essa força, né, a questão do adultério. Ninguém pôde resolver o aumento do adultério, por mais que as coisas melhorem, que a sociedade, né, que a vida fica mais fácil, as civilizações se desenvolvam, a tecnologia, a ciência, a economia, por mais que tudo isso, a educação se desenvolva, até a própria religião, quanto mais a vida se torna mais fácil, mais aumenta a questão do adultério. Então não é algo que vai resolver fazendo apenas algo social, apenas algo educacional, mas deve ser algo mexido lá na raiz, porque isso foi a origem da queda do homem. Como resultado, né, da queda do homem, como nós sabemos, Satanás ele dominou a linhagem da humanidade e também dominou a soberania. Por causa da linhagem, ele tem a soberania. Nós aprendemos, né, na Bíblia, Jesus disse em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então Jesus disse, né, que Satanás está na posição de pai da humanidade, porque depois da queda a linhagem, né, passou a ser uma linhagem de Satanás e não a linhagem de Deus. E por isso Satanás também ele domina o mundo, ele tem o direito de domínio, né? Quando ele se aproximou de Jesus no deserto e disse que poderia entregar todos os reinos do mundo na mão dele, se Jesus, né, se prostrasse diante dele, é porque Satanás tinha a posse realmente de todos os reinos do mundo. Então, a missão do Messias, né, a missão de Jesus quando ele veio, é justamente remover a linhagem de sangue, por isso a Bíblia diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para tirar a linhagem de sangue e também para vencer Satanás, para se tornar o rei dos reis, que significa a soberania, o direito de domínio. Porque o apóstolo Paulo na Bíblia fala, né, que Satanás ele é o príncipe, ele é o Deus do mundo que vem dominando a mente e o coração das pessoas. Então, a missão do Messias naturalmente é resolver a linhagem de sangue e a soberania, porque esses dois foram os principais problemas, né, que a queda do homem trouxe. Né? O principal resultado da queda do homem foi a perda da linhagem de sangue e a perda da soberania de Deus. Então, Satanás ele vem tratando com o ser humano, tratando de acusá-lo, de tentar levá-lo, né, para cometer ações ruins, igual ele fez com Jó na Bíblia, né? Pode ser lido em Jó 1, 9 e 11, que mostra que Satanás ele dá as tentações para o ser humano para que ele possa desistir de Deus. Mas Satanás não vem diretamente fazer isso, né? Como que ele faz, então? Podemos ver aqui, né? Satanás ele faz através da ação de dar e receber. Primeiro ele faz ação da receber com o espírito mal, que faz ação da receber com outro espírito mal, mais forte, e vai assim por diante, vai fazendo uma corrente, né, de ação da receber, até chegar no nosso espírito. Então, quando nós falamos que Satanás, ele nos tenta, nos dá ideias erradas e pensamentos ruins e vontade, né, de cometer pecado, não é o próprio Satanás que está vindo para tentar, mas ele tem uma corrente de domínio, de controle, e ele passando por toda essa corrente chega até o nosso espírito. Então, quando falamos que Satanás está nos tentando, significa que tem um espírito mau, um espírito do lado de Satanás, nos atrapalhando, nos tentando. Então, através dessa corrente, Satanás tenta fazer a pessoa cometer pecado aqui na Terra. Então, para lutar contra o pecado, contra o resultado da queda, é uma luta espiritual, para cortar essas amarras, né, de Satanás. Para o ser humano conseguir estabelecer o reino dos céus na Terra, ele tem que romper essa base recíproca com Satanás e até mesmo julgar Satanás. 1 Coríntios 6,3 diz: Não sabeis vós que havemos de julgar até os anjos? Então o ser humano tem essa posição. O homem deve conhecer o verdadeiro caráter de Satanás e o seu pecado e deve ser capaz de acusá-lo diante de Deus. Quando diz acusar, né, vencer, não quer dizer pela força, mas pela palavra. Por exemplo, quando nós estudamos a queda do homem, ensinamos a queda do homem para mais pessoas,
Isso é um tipo de julgar Satanás. Nós mostramos claramente qual foi o pecado, qual foi a motivação, qual é a origem, qual foi a origem de Satanás, qual é a sua, a maneira que ele age na sociedade. Essa é a forma, né, de nos fortalecer contra as influências de Satanás. E para romper essa base recíproca com Satanás, naturalmente a nossa própria vivência diária também, ela é muito importante, ela tem que ser levada em conta. Então, existem coisas, né, que nós podemos fazer, né, ações, atitudes, que vai facilitar Satanás estabelecer relacionamento recíproco com a gente, aproximar da gente, e também tem algo que nós podemos fazer que vai afastar as influências de Satanás. Por exemplo, se nós vivemos uma vida de abnegação, gratidão, altruísmo, uma vida modesta, sempre perdoando, então isso vai dificultar estabelecer uma relação recíproca, né, uma proximidade com Satanás, com espíritos maus do lado de Satanás. Mas quando o ser humano leva uma vida de egoísmo, reclamação, queixa, egoísta, né, individualismo, arrogância, calúnia, acusação, tudo isso facilita, né, atrai Satanás, atrai os espíritos do lado de Satanás para poder dominar essa pessoa. Então, claro que sim, a nossa própria vivência diária também não é apenas conhecer, né, a palavra e julgar Satanás diante de Deus, mas também cuidar com o nosso próprio estilo de vida no dia a dia. Isso vai fazer com que Satanás, né, se afaste de nós, com que os espíritos maus do lado de Satanás possam se afastar de nós. Uma forma que Satanás ele vem tratando, né, com a humanidade de fazer com que a pessoa cometa pecados e vai para o seu lado, né, cometendo coisas erradas, é através das obras de bons e maus espíritos. Quando nós falamos sobre bons espíritos aqui, nós queremos dizer, né, Deus, os bons anjos e todos os bons homens espirituais do lado de Deus. Quando falamos maus espíritos, queremos dizer então Satanás, maus homens espirituais e os maus anjos do lado de Satanás também. Então, as obras, tanto de bons espíritos do lado de Deus, quanto de maus espíritos, né, as influências e as obras de bons e maus espíritos, elas começam da mesma maneira e do mesmo ponto. E o ser humano, sem o conhecimento do princípio, né, do princípio divino, ele não consegue perceber se é uma obra de bom ou de mau espírito. Então, como que ele vai saber, né, descobrir? Somente com o passar do tempo, ou seja, depois que o estrago já foi feito, no caso, se for, né, de espíritos maus. Porque depois do passar do tempo, se aquilo gerar insegurança, medo, egoísmo, arrogância, piorar a saúde física, significa que eram obras de maus espíritos. Mas aí já teria passado, né, o ser humano já teria recebido aquelas influências e obras de espíritos maus. E se com o passar do tempo aquilo gerar paz, justiça, melhorar a saúde física, altruísmo no coração da pessoa, quer dizer que era obra então de bons espíritos. Então, sem o conhecimento do princípio, o ser humano só pode saber, né, as pessoas só podem reconhecer isso quando reconhecem, né, é, somente depois do passar de tempo. Então, o que que precisa? Quanto mais o ser humano conhece o princípio divino, mais ele consegue entender se o que está influenciando seu pensamento, sua emoção, suas palavras, se são obras de bons espíritos ou maus espíritos. O princípio divino pode nos dar essa facilidade, ele deixa a nossa mente original afiada e com isso nós podemos perceber, então, sobre que tipo de influência nós estamos recebendo, se é do lado de Deus ou do lado de Satanás. O ser humano também, devido à queda, né, nós estamos falando sobre os resultados da queda, né? Qual que é a razão de falarmos isso? Para entendermos qual que é a necessidade da salvação, que Deus precisa nos salvar, né? Então, Eva, ela herdou do arcanjo todas as características que surgiram quando o arcanjo cometeu um ato sexual com ela, rebelando-se contra Deus. Então, tudo aquilo que o arcanjo Lúcifer transmitiu para Eva, Eva transmitiu para Adão, e Adão e Eva transmitiram para toda a humanidade. Então, a natureza decaída do ser humano hoje, ela vem desde a queda do homem. Então, a natureza decaída, o próprio ser humano é que precisa se livrar dela. Nós, né, que temos que reconhecer e temos que nos livrar da nossa natureza decaída. Existe aquela folha, né, da natureza decaída, onde nós podemos ter uma referência, né, quem desejar, né, pode solicitar depois, que aquela folha ela mostra, né, natureza decaída número 1, aí mostra, né, que tipo de pensamento, sentimento, né, de sensações e atitudes nós temos ali que, que, que está ligado àquela natureza decaída. Então mostra um plano, né, nós podemos fazer um plano para poder lutar contra aquelas naturezas decaídas que são mais fortes dentro de nós.
Então tem a palavra do verdadeiro pai no Chon Song-yong, onde ele diz assim: os seres humanos herdaram a natureza decaída e se tornaram escravos de seus hábitos. E hoje em dia, até mesmo as pessoas religiosas tendem a viver uma vida baseada em meros hábitos. Uma vida de fé que tenha se tornado uma rotina é perigosa. Tal vida de fé fornece para Satanás razões para apresentar condições de acusação. Quando Satanás apresenta condição de acusação, quer dizer que o ser humano vai sofrer, porque Satanás ele vai cobrar até o fim. Todo erro que o ser humano cometer, Satanás ele vai cobrar. Devido à queda, o ser humano também perdeu a sua liberdade, né? O princípio divino, ele usa a palavra liberdade diferente da forma que a palavra liberdade é usada hoje. Hoje não, hoje quer dizer, na sociedade, no mundo secular, que não tem uma distinção entre a liberdade da mente original e liberdade da mente má. Mas quando falamos do princípio divino, a liberdade da mente original sempre vai levar o ser humano para Deus, e a liberdade da mente má sempre vai levar o ser humano para o egoísmo e para Satanás. Então, quando o princípio divino usa a palavra liberdade, ele está se referindo apenas à liberdade da mente original, e não à liberdade misturada com uma parte da mente má. A liberdade da mente original, ela não funciona para o mal, ela nunca direciona o homem para o mal e sempre está vivendo de acordo com o princípio. O ser humano ele perdeu essa verdadeira liberdade, né, que é a liberdade da mente original. Devido à queda, ele perdeu essa liberdade. Mas a mente original do homem, a sua liberdade original, nunca é corrompida, né? Ela sempre vai agir para conectar o ser humano com Deus. Quando Deus deu o mandamento para Eva de não comer, quando ela estava se aproximando da linha da queda, a liberdade da mente original causou nela um sentimento de insegurança, de medo, com o propósito de impedir a queda. E mesmo quando Eva ultrapassou a linha da queda, quando ela já tinha caído, se tornado ser humano decaído, a liberdade da mente original continuou funcionando para que ela pudesse retornar, para que ela pudesse voltar para Deus. Então, até hoje, nós temos a mente original dentro de nós, nós temos que incentivar, né? Temos que regar, temos que enfatizar essa nossa mente original para que nós possamos nos tornar pessoas mais fortes, né? Para poder conseguir voltar para o lado de Deus. Então, o ser humano decaído não poderia ter caído por causa da liberdade da sua mente original. Esse é um ponto que o princípio divino diz, né, que quando que as pessoas podem confundir sem o devido conhecimento do princípio divino, achando que quando falamos de livre arbítrio, significa que Deus deu a opção de escolha para o ser humano, a liberdade de cair ou não cair. Mas com a conferência completa, né, da queda do homem, quando estudamos lá no seminário de 7 dias, nos kits agora de testemunho, nós aprendemos que a liberdade da mente original jamais, esse livre-arbítrio, né, que Deus deu, jamais era, né, uma permissão para o homem escolher entre cair ou não cair. O livre-arbítrio funciona apenas dentro da mente original do ser humano, que está moldada para funcionar livremente dentro do princípio de Deus. Então não faz nenhum sentido o ser humano pensar ou sentir, né, que vai ou seja, o ser humano de hoje, né, pensar de alguma forma, ou estudar, ou ensinar que Deus deu a liberdade para o ser humano escolher entre a queda ou não. Pelo contrário, a nossa mente original, ainda hoje, ela funciona de uma forma para que o ser humano possa voltar para Deus, mesmo no meio do mundo decaído. A queda do homem também trouxe, né, uma sombra muito grande para o ser humano, além das naturezas decaídas que nós falamos, né, a mente má e tudo mais, também a questão do pecado. Então, o pecado, de acordo com o princípio divino, é uma sombra, né, é algo que prende o ser humano a Satanás. Então, o princípio divino, ele define o que que seria o pecado, né? Pecado é o ato de violar a lei de Deus, a lei celeste, estabelecendo uma condição pela qual se pode formar uma base recíproca com Satanás e entrar numa ação de dar e receber com ele. Então, quando o ser humano comete, né, vive dentro do pecado, ele está atraindo Satanás, está fazendo uma ação de dar e receber com Satanás. Então, o princípio divino nos explica sobre 4 tipos de pecado, que é o pecado original, que é a raiz de todos os pecados, que nós vimos agora é a questão sexual, a questão do adultério, promiscuidade sexual, que funciona na mente, né, no subconsciente do ser humano 24 horas por dia, para levá-lo para o lado de Satanás. Também temos o pecado hereditário, corresponde, né, ao tronco da árvore. Temos o pecado coletivo, corresponde aos galhos, e o pecado individual corresponde às folhas da árvore. Então, o ser humano precisa se livrar dessa árvore de pecado.
Nós conseguimos resolver, né, o pecado individual, coletivo e pecado hereditário por nosso próprio esforço. Mas para remover o pecado original, é preciso do Messias, preciso o casal, né, dos verdadeiros pais para remover o pecado original. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, ele disse, né, na Bíblia, né, João Batista falou, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio para remover o pecado original da humanidade, que é matar a raiz, e através da raiz, né, ser morta, então a árvore do pecado poderia, né, morrer também. Infelizmente, isso não aconteceu na época de Jesus. Uma das razões, né, que nós entendemos é porque as pessoas faltaram a fé em Jesus e Deus não pôde, então, concluir a sua providência que ele desejou naquela época. A natureza decaída do ser humano, como nós vimos, né, o ser humano herdou essas características, essas naturezas, e essas são as quatro, né, características, né, pontos da natureza decaída. Não consegue tomar o ponto de vista em amar os outros, ponto de vista de Deus, sair de sua própria posição, inverter o domínio, multiplicar o mal, ou multiplicar o ato criminoso. O ser humano ele está preso nesse ciclo, é um ciclo vicioso da sua natureza decaída, onde ele comete a sua natureza decaída, depois ele sente um certo remorso, né, um certo arrependimento. Na verdade, não é um arrependimento, ele sente uma frustração, porque ele cometeu algo ruim que ele não queria fazer, só que depois ele não tem força, ele volta a cometer novamente aquela natureza decaída, volta a praticar aquela natureza decaída. Então, é de extrema importância, né, o ser humano entender sobre a sua própria natureza decaída e lutar contra ela de forma consciente. Então, já tinha citado, né, aquela palavra do verdadeiro pai, mais uma vez, né, os seres humanos herdaram a natureza decaída e se tornaram escravos de seus hábitos. E hoje em dia, até mesmo as pessoas religiosas tendem a viver uma vida baseada em meros hábitos, ou seja, natureza decaída. Uma vida de fé que tenha se tornado uma rotina é perigosa. Tal vida de fé fornece para Satanás razões para apresentar condições de acusação. Então, por que que Deus não interferiu, então, a queda do homem, que trouxe todo esse problema, né, para a humanidade que nós mencionamos, né? Por que que Deus, com todo o seu poder, o princípio divino, ele coloca 3 pontos. Primeiro, por causa da qualidade absoluta da perfeição do princípio da criação, Deus não podia interferir no ato da queda. Então, o princípio da criação diz que Deus só pode tratar com o ser humano após ele passar pelo período do domínio indireto de Deus, que é formação, crescimento, aperfeiçoamento. Se Deus tratasse, interferisse diretamente com Adão e Eva enquanto eles ainda estavam imaturos, Deus estaria violando o seu próprio princípio da criação. Então, por isso, mesmo com dor no coração, Deus não podia violar o seu próprio princípio da criação, porque não teria como resolver. A queda, por mais que causou todo tipo de dor ao coração de Deus, e até hoje é algo que dá para resolver. Mas se Deus violar o seu próprio princípio, entrar em contradição, é uma coisa que não dá para resolver. Então, por mais que Deus tinha dor no coração, vendo a queda dos seus filhos, ele ainda não interferiu de forma direta para impedir a queda. Ele respeitou a porção de responsabilidade humana até o fim. Também para que somente Deus seja o Criador, ele não podia interferir no ato da queda. A queda foi algo que Satanás foi quem iniciou, Lúcifer, né, foi quem iniciou. E tudo que Deus toca, ele ganha, né, um aspecto, um status de criação, né, de original, de eternidade. Então, se Deus tivesse interferido, tocado, né, podemos expressar assim, colocado as suas mãos diretamente na questão da queda, aquilo ali iria virar algo que iria durar para sempre como uma coisa criada lá no início. E como Satanás foi quem iniciou tudo aquilo, Satanás também iria ganhar aquele status de criador. Então, para que isso não acontecesse, Deus também não podia interferir na queda do homem. Também, terceiro, né, o princípio divino dá 3 razões, a fim de estabelecer o homem como o dominador de todas as coisas, Deus não podia interferir na queda do homem, no ato da queda. Se Deus interferisse na porção de responsabilidade humana, o ser humano não iria ganhar aquela posição de criador, né, de co-criador e dominador das coisas. Então, se o ser humano não cumprisse a sua responsabilidade, não teria o direito de dominar sobre todas as coisas, como Deus pediu nas 3 grandes bênçãos que nós vimos, né? Então, a fim de manter o homem como dominador de todas as coisas, não permitir que o homem perca essa posição, Deus também não podia interferir no ato da queda do homem. Então, resumindo, né, o problema, né, sério que a queda do homem trouxe e que precisa ser resolvido, que Jesus veio para resolver, os verdadeiros pais também estão resolvendo, foi essa questão, né, que nós vemos pela palavra dos verdadeiros pais,
que Deus e o ser humano perderam três coisas preciosas que têm que ser recuperadas. Quando o anjo tentou Eva, e Eva se sujou, né, e se afastou, cortou o relacionamento com Deus. Depois, Eva tentou Adão, ele caiu também, se sujou, ficou mais parecido com o anjo, né, com Lúcifer, do que com Deus. Então, depois, todo ser humano que surgiu através de Adão e Eva vieram com essa característica de Satanás e do ser humano decaído, completamente desligado com Deus. Então, toda a linhagem da humanidade, né, o pecado original passou a dominar. Então, infelizmente, com o ato da queda, Satanás, né, ele sujou, ele dominou o amor, dominou a vida e dominou a linhagem da humanidade. Tem uma mensagem de paz, né, do verdadeiro Pai, onde ele diz assim: falso amor, falsa vida e falsa linhagem infestaram a terra. O amor, a vida e a linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. O céu e a terra foram sufocados e transformados em inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, longe da presença de Deus. Então, infelizmente, Satanás conseguiu afastar completamente Deus do mundo, do seu próprio mundo da criação. Então, a missão, né, através dos verdadeiros pais, a missão que Jesus veio 2000 anos atrás, é para recuperar tudo aquilo que Deus perdeu, que o ser humano também perdeu. Satanás ele manchou o amor, manchou a vida e manchou a linhagem. O Messias tem que devolver o amor para Deus, a vida do ser humano tem que ser devolvida para Deus e, especialmente, a linhagem do ser humano tem que ser transformada em linhagem de Deus. Isso através da bênção que nós estamos levando essa providência, né, junto com os verdadeiros pais, para trocar a linhagem do ser humano. Como foi a tristeza de Deus devido à queda? Deus ele preparou tudo para Adão e Eva por bilhões de anos, com o coração de pai, de amor para os seus filhos. Então, quando Satanás ele tentou Adão e Eva, ele separou Adão e Eva de Deus. Deus ele foi afastado do seu ideal da criação. Então, Deus ele não simplesmente se sentiu como se estivesse perdendo, né, a sua criação, né, uma criatura, uma obra, né? Mas Deus sentiu a tristeza de pais que perderam seus filhos. O anjo, que foi criado como um propósito bom, ele foi um anjo de insurreição e revolta. Então, Adão e Eva, como filhos, né, causaram uma grande ferida no coração de Deus, e Deus ele teve um sentimento, né, de acordo com a explicação dos verdadeiros pais, o sentimento de Deus com a queda é aquele sentimento aquele desejo de apagar o anjo, de apagar Adão e Eva e de apagar a si mesmo do universo. Tão grande foi, né, a tristeza da dor do coração de Deus por causa da queda do homem. Então, uma das razões que nós estudamos o princípio divino é para entendermos sobre Deus, entendermos sobre o coração de Deus. Nós não apenas aprendemos o princípio divino, né, para poder aprender uma parte lógica ou uma parte teológica, ou somente para conectar com a força espiritual do princípio divino. Então, é importante entendermos sobre que através das eras, né, vão passando, o ser humano ele vai compreendendo melhor e mais profundamente sobre o coração de Deus. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, Deus era conhecido apenas como o Senhor dos Exércitos. As pessoas tinham medo de Deus. No Novo Testamento, além, né, de todo o poder que Deus demonstrava no Antigo Testamento, Jesus ensinou o ser humano que Deus é um pai de amor. Então, é diferente, né, aquele Senhor dos Exércitos apenas aplicando a lei, que as pessoas têm medo, daquele pai de amor que vai amar as pessoas e vai manter um relacionamento de amor com o ser humano. O ser humano aprendeu que é filho de Deus. Com a época do completo testamento, a era que o princípio divino nos trouxe, mostra que Deus ele é um Deus de coração, não apenas um pai de amor, mas é um Deus de coração. E coração e amor são coisas diferentes. É possível, né, a pessoa esconder o seu coração e transmitir o seu amor, por exemplo, através de um sorriso, de uma ajuda, né, de fazer alguma coisa, um milagre. É possível demonstrar o amor, mesmo que o coração esteja magoado e entristecido. E o Deus que o verdadeiro Pai encontrou e nos mostrou, né, é aquele Deus sofrido. Então, Deus é que tem o coração sofrido porque os seus filhos estão sofrendo no domínio de Satanás. Então, já evoluiu muito o nosso entendimento sobre Deus. E chegando agora na era do John Gok, após, né, o dia da fundação, a inauguração do dia da fundação pela verdadeira mãe, nós aprendemos um aspecto a mais, né, mais profundo do coração de Deus, que Deus não é apenas o Deus masculino, mas é o Deus masculino e feminino. Então, são pais celestiais. Então, devido à queda, o coração de um casal, né, podemos expressar assim, o coração de pai e mãe de Deus
os pais celestiais, estão sofrendo muito por causa da queda. Então, o verdadeiro pai, ele disse, né, em 1968, né, Deus, ele tem perseverado através de dor e angústias insuportáveis desde a queda do homem. Então, a situação do ser humano é uma situação que tem causado dor ao coração de Deus. Quando nós não nos conectamos com esse coração, não sentimos esse coração de Deus, então nós acabamos nos emocionando, né, podemos dizer assim, ou acabamos nos envolvendo muito com a maneira secular de levar a vida, com a maneira secular de fazer a vontade de Deus. Porque existem, né, diversas pessoas de boa consciência tentando fazer a vontade de Deus, mas esse entendimento mais profundo sobre que Deus é um Deus de coração, e esse coração é um coração sofrido, dolorido, de que nós estamos na era dos pais celestiais, que eles estão precisando, né, que o ser humano volte para a sua posição original. Somente através do princípio divino e dos verdadeiros pais, nós chegamos a essa compreensão sobre o coração de Deus. Então, finalizamos aqui essa parte, né, a conferência da queda do homem, na verdade, não é a conferência completa, né, mas explicando os pontos principais da queda do homem. Muito obrigado a todos.